Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. É por causa dele, né? É por ele que nós estamos aqui nesta noite. E é por ele que nós temos vencido dia após dia. A Bia já falou aqui nesta noite sobre a vontade de Deus para nossas vidas, né? E é sobre isso que eu quero estar falando nesta noite. Pois muitas das vezes queremos fazer a nossa vontade e esquecemos da vontade de Deus. Abra suas Bíblias em Jeremias capítulo 45, do versículo 2 em diante. Se eu errar alguma letra, os irmãos me perdoem. Não está muito fácil para ler ultimamente. Mas eu permaneço insistindo, amém? Versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. E isso lhes dirá, assim diz o Senhor. Eis que o que eu edifiquei, eu derrubo, e o que eu plantei, eu arranco, e isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas, não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares, por onde fores. Amém? Curvem suas cabeças. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, me coloco diante da tua presença nesta hora como teu humilde servo. Senhor, a palavra não é minha, é tua. Não deixe que saiamos daqui essa noite com nossos corações e mentes vazias, mas que tu possas vir falar com cada um presente aqui. Aqueles que estiverem nos assistindo em casa também, Senhor, que sejam tocados por ti através desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui nós lemos uma passagem onde Baruque está se lamentando por uma dificuldade a qual ele se encontrava. Quem é Baruque? Baruque é um escriba, um escrivão, que foi nomeado por profeta Jeremias para escrever tudo aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Para que nós possamos entender essa palavra, nós temos que voltar lá no capítulo 36 de Jeremias, onde o Senhor Deus chama Jeremias e diz para Jeremias, Jeremias, eu estou cansado dos pecados dessa gente. Você vai escrever tudo aquilo no rolo que eu vou fazer com eles e vai fazê-los saber. Jeremias então chama Baruque e começa a ditar aquilo que o Senhor disse para ele. No versículo 3, o Senhor Deus diz para Jeremias, olha, não pense você que todos vão se ouvir e voltar para mim. Há de ser que alguns deles possam ouvir e se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para mim. Jeremias então começa a ditar as palavras do que ia acontecer para Baruque, e Baruque passa a escrever. O Senhor está dizendo para ele sobre o mal que iria fazer sobre toda a carne, porque o pecado estava demais diante da narina de Deus. Será que hoje estamos diferentes daquele povo? Muitas vezes as pessoas falam, irmão Laurentino, o Velho Testamento foi lá para trás. Mas, irmão, se não fosse para nós tirar a lição para a nossa vida, ele não permaneceria aí por tantos anos escrito e chegado até os nossos dias. Aqui tem algo para a nossa vida nesta noite. Aquele povo não estava na conformidade com Deus. Assim como hoje também, muitas das vezes, nós não estamos em conformidade com Deus. Mas o interessante é que Baruque, diante da situação, ele vê uma oportunidade. Baruque, ele começa a escrever então o livro, fica cheio de si, pois está ditando algo pelo profeta da boca, vindo da parte do Senhor.
E no final, Jeremias chama Baruque e fala para ele assim: olha, eu não posso ir lá na cidade. Eu não posso me apresentar diante dos reis, dos príncipes, porque há de ser que se eu aparecer por lá, vão me cansar, vão me matar. Mas você é um homem livre. Você pode se dirigir até o templo num dia que estiver bem cheio e ditar essas palavras em voz bem alta para que todo mundo ouça. Jeremias fala: entra, pois tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor, ao ouvido do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também nos ouvidos de todos de Judá, vindo de suas terras longínquas. Pode ser que esse povo se arrependa e caia em súplica diante de mim, e eu me arrependa do mal que eu intento fazê-los. Assim, no ano 5º do rei Joaquim, um ano após a escrita, o povo apregoou um jejum na congregação. Era um jejum anual, aonde estava cheio, lotado, pessoas de todos os cantos. Jeremias falou: hoje é o dia. Ele se dirige ao templo e lê em voz alta, para que todos escutem. Mas Jeremias está cheio de si, porque ele está representando a voz de Deus. E ele pensa consigo mesmo: por estar representando a Deus, há de ser que alguém se agrade de mim. Há de ser que eu consiga um objetivo melhor, um cargo melhor, algo melhor. Porque eu estou falando na congregação diante de muita gente. O interessante é que a Bíblia vai nos dizer que Miqueias, filho de Gemaias, quando ele está ouvindo o que Jeremias lê, ele pega tudo e corre lá para o palácio para poder contar aos príncipes. Sabe o que eu aprendo com isso? Como já foi dito nesta noite, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes de cristão, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, nas condução, na rua, porque nós estamos sendo vigiados constantemente. Às vezes nós achamos que estamos falando, fazendo, brincando e ninguém está se apercebendo. Mas aqui tinha um que estava de ouvidos atentos a tudo o que Jeremias estava falando. E ele correu fazer o quê? Foi levar para o próximo. O nosso testemunho como cristão é muito importante. Porque, como foi dito nesta noite, às vezes, através do nosso testemunho, pessoas se convertem a Cristo. Através do nosso comportamento, pessoas vêm pedir oração. Através dos nossos comportamentos, pessoas passam a crer e acreditar nesse Deus do impossível, como foi dito aqui nesta noite. Mas nós temos que ter em mente que esse Deus do impossível faz tudo. Uma pergunta para vocês nessa noite: existe alguma coisa impossível para esse Deus? Com certeza não. Mas tem um porém. Deus faz as coisas do jeito dele, na hora dele, conforme ele bem quer. Porque muitas das vezes nós pedimos tanta coisa para Deus, e ele sabe que se nos dá, vai nos tirar do caminho, vai nos desviar do foco. Ou seja, como a Bia disse há pouco, não vamos poder vir na igreja, vamos nos afastar dos irmãos. Meus queridos, não pensem vocês que ficar assistindo culto por internet é uma boa, que não é. Esfria muito a gente se torna vazio, porque Jesus Cristo criou o homem e a mulher para que andemos juntos em comunidade, em unidade. O que mais agrada a Jesus Cristo é a unidade na igreja, e não separação. Quando nós ficamos em casa sentados no sofá, nós distraímos com muita coisa, nós olhamos para o lado, às vezes perdemos uma parte da mensagem porque nós estamos no foco. Mas na igreja, quando nós sentamos e colocamos a nossa vida diante do altar, eu tenho certeza que Deus fala com a nossa vida. Pode ser através de um louvor, pode ser através de um testemunho de vitória, pode ser através de uma simples saudação, ou pode ser através de uma mensagem. Mas Deus fala com nossa boca. A Bíblia vai nos dizer que Miqueias, filho de Gemaia, correu
até o palácio para contar ao rei. E chegando lá, ele encontrou todos os príncipes junto. E ele contou a esses príncipes o que Baruque tinha dito no templo. Os príncipes imediatamente mandou que trouxesse Baruque juntamente com o rolo. E quando Baruque chegou, os príncipes falaram: olha, lê para nós a mesma coisa que você leu no templo. Aí Baruque pensou: é agora. Estou diante dos príncipes. Eu vou ler, eles vão ver a voz do Senhor, vão se atentar para a voz do Senhor e vão me agradecer por ter trazido essa mensagem. Mas olha o engano. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes nós vamos falar de Jesus para uma pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e a pessoa não vai nos ouvir. Por que será que ele não vai nos ouvir? Está nos planos de Deus. Deus sabe de tudo e conhece todas as coisas. Deus tinha dito uma coisa para Baruque e ele estava em mente com outra coisa. Deus tinha dito para Baruque que ele estava enojado, vamos dizer assim, daquela gente perversa, má, adúltera, pecaminosa. E Baruque estava cogitando outra coisa, ele estava pensando em bens materiais, em grandezas para si. A Bíblia vai nos dizer que, e sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros, ficaram assustados uns com os outros, diante daquilo que o Senhor ia fazer com a nação. Pois o Senhor disse que destruiria todos os homens, até os animais, e entregaria os sobreviventes na mão dos babilônios. Os príncipes se atemorizaram, aí Baruque cai em si, porque ele entra no limite da realidade. Baruque, então, que acha que até aquele momento ia ser honrado por trazer a palavra, ele ouve dos príncipes o seguinte: primeiro perguntaram a Baruque dizendo: declara-nos agora, como escreveste essa palavra? Baruque disse: olha, o profeta me chamou, o profeta foi ditando conforme Deus ia lhe dizendo, e eu escrevendo com tinta no papel. Ou seja, de acordo com o que Deus falou, eu escrevi. E o profeta me deu essa ordem para ir até o templo dizer tudo isso. Ou seja, Baruque já ficou em meio caminho aqui. Então disseram os príncipes a Baruque: olha, vai, esconde você e o profeta Jeremias, e não deixe que ninguém os encontre. Até aqui Baruque estava cheio de si. Aí quando ele ouve uma mensagem dessa, vai e se esconde, a casa de Baruque caiu, vamos se dizer assim. Baruque, então, ele entra em pânico: mas como assim se esconder? Por quê? E minhas honrarias onde fica? Meu amado, eu entendo com essa palavra nesta noite, que quando o Senhor disse para nós fazer uma coisa, nós temos que fazer bem feito. Porque o Senhor cuida de nós, zela por nós, mas aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Não adianta a gente inventar meio termo, tentar dar uma volta por aqui, sair pela esquerda, pela direita. Não adianta nós queremos fazer do nosso jeito. Quando o Senhor Deus diz que vai acontecer, é do jeito dEle. Você pode estar pensando aí nesta noite, eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida, mas você pode estar pensando nesta noite, irmão Laurentino, já faz 1 ano que Deus falou comigo e não aconteceu. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos em 2023. Agora eu estou colhendo as bênçãos que foi dita a mim em 2001. Olha quantos anos depois. O Senhor é fiel, mas não tarda. Ele cumpre a sua palavra. Quando Ele fala, Ele confirma até nesse meio de caminho para você não perder a fé, não sair do foco, não perder a esperança. Mas Ele cumpre. Por que isso? Deixa eu te lembrar. Existe uma história que eu ouvi da boca de um pregador uma vez, que eu achei muito interessante. Um fazendeiro tinha 2 filhos, um grande e um pequeno, e o pequeno ia comemorar um aniversário no dia seguinte. Então o pai chega para o filho pequeno e fala: filho, amanhã é teu aniversário, o que você quer ganhar de presente? O filho olha, pensa bem e fala: pai, eu acho que eu quero uma bicicleta. O pai falou: tem certeza? Tem certeza, pai, é uma bicicleta.
No dia seguinte, o menino, quando acorda, está no meio da sala, uma bicicleta linda, toda montada, novinha. O moleque pula de alegria, pega a bicicleta e vai para lá e vai para cá, tropicando os móveis. A mãe briga para ele brincar no terreiro. E ele saca aquela bicicleta que nem doido, o irmão grande, só o maior, só observando. Só olhando, assim, indicando de zóio. Aí ele saiu para o canto e pensou, nossa, é tão fácil. É só pedir que ganha. Chá comigo. Dali uns meses, ele ia fazer aniversário. No outro dia ele chegou, pai, mas é meu aniversário. O pai falou, certo, filho, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Ele falou, eu quero um relógio de ouro. O pai falou, muito bem, vou te dar um relógio de ouro. No outro dia o menino acorda e não viu o relógio. Passa-se o dia todo e não vê o relógio. Ele falou, talvez eu pedi muito em cima, ele vai me dar no próximo. Passo no próximo aniversário, não vem um relógio. E assim, vários aniversários consecutivos. Esse menino se entristece, sai da casa do pai e fica sem falar com o pai por um bom tempo. Num belo dia, ele recebe uma mensagem que o pai está na sua fase final no hospital e quer vê-lo imediatamente. Esse jovem pega e se dirige a esse hospital onde está o pai. Aí, quando ele abraça o pai abraça ele chorando e fala, meu filho, há tantos anos atrás você me pediu um relógio de ouro de presente de aniversário. Está aqui o seu presente de aniversário. O filho, quando abre a caixa, se surpreende. É um relógio todo de ouro, cheio de pedras preciosas. Ele fica estagnado com aquilo. Ele fala, pai, não estou entendendo. Faz tantos anos que eu te pedi esse presente, e agora que o senhor está partindo, o senhor resolveu me dar esse presente? O pai olha bem para o filho e fala, filho, naquela época, se eu te desse esse relógio de ouro, você não saberia dar o devido valor que ele tem. Você não saberia aproveitá-lo como deve. Mas hoje, que você está um homem formado, eu sei que você entende perfeitamente qual o valor desse relógio. O que eu trago dessa história para a nossa vida como experiência? Muitas vezes nós pedimos algo para Deus hoje. Tem coisinhas que nós pedimos agora, Deus faz agora. Tem coisinhas que nós pedimos hoje, Deus faz amanhã. Mas tem coisas que nós pedimos hoje, Deus faz daqui 20 anos. Por que isso? Porque se Ele te der amanhã, você não vai valorizar. Então Deus deixa você amadurecer, crescer. Quando chega na hora certa, Ele chega com a bênção. E assim foi na vida desses profetas, desses homens. Sofreram, mas não retrocederam em levar a palavra de Deus. Permaneceram fim até o final. E no final receberam algo que nós vamos ver aqui mais tarde. Interessante que depois disso, o Baruque, Jeremias escondido, Baruque se lamentando, começa a choramingar, reclamar, e agora? O que vai ser de mim? Eu achei que eu ia ter honras, e agora eu estou sendo perseguido, não posso sair na rua, que eu posso ser preso e morto. E começou essa lamentação toda. Então Deus chama Jeremias e fala para Jeremias, olha, chama Baruque. Porque o rei, ele, ao ler o livro para ele, ele queimou todo o livro achando que aquilo ali ia apagar o mal que eu intentei fazer contra o povo. Mas o rei está totalmente enganado. Não adiantou ele apagar nada. Porque aquilo que eu falei vai se cumprir. E para ele saber que eu sou Deus, chama o mesmo escriba. Vamos escrever tudo de novo. Eu vou te ditando e você vai falando. Deus então começa a ditar tudo outra vez. E Jeremias começa a escrever. Nasce uma esperança então em Baruque. Olha, talvez como Deus está ditando outra vez, ele é bonzinho, ele vai mudar alguma coisa. Só que veja bem, Deus não muda nada. Ele escreve a mesma coisa do que ele tinha dito ontem, ele fala para Baruque. E no finalzinho, ele fala assim, olha, e acrescenta aí para o rei Joaquim. Jeoiaquim, é um nomezinho difícil. Acrescenta aí. Ele achou que eu não ia fazer o que eu prometi, aquilo que eu falo eu cumpro.
Aquilo que eu planto, eu arranco. Aquilo que eu edifico, eu derrubo. E não há homem que possa mudar isso, pois a minha palavra é eterna. Diga para esse reizinho aí que eu vou cumprir tudo o que eu falei. E que ainda por cima, ele não terá mais descendente no trono. Eu vou exterminar a casa dele, a família dele. E diga para ele que o corpo dele será lançado ao sol e à relva e à geada, até que lá pereça por completo. Então, quando a Baruque lê essa parte e começa a escrever o que Jeremias está falando, aí é a hora que ele entra mais em pânico ainda. Baruque, ele fica mais entristecido e ele começa então a se lamentar, aqui como está em 45, porque Jeremias chama a atenção. Olha, o Senhor está mandando uma palavra aqui para você. Tanto que o capítulo todo se resume em 5 versículos. O capítulo foi feito exatamente para dar resposta às lamentações de Baruque. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está clamando algo para Deus e não está tendo resposta, não desista, não desanima. Continua clamando porque Ele está ouvindo. E Ele vai te responder na hora certa, no momento certo, do jeito dele. Baruque, no versículo 3, está se lamentando porque as coisas não saíram como ele estava esperando. Ele estava esperando honrarias e agora ele está sendo perseguido. O descanso, a paga que Baruque esperava, não veio como ele imaginava. Isso me leva a outra reflexão. Às vezes nós pegamos alguma coisa para fazer na igreja, querendo aparecer. Às vezes nós pegamos alguma coisa na igreja querendo honra. Enquanto tem muitos irmãos que estão se matando, sacrificando para fazer, o outro está julgando e falando, olha, se eu tivesse lá eu faria melhor. Se eu tivesse lá eu cantaria melhor, tocaria melhor, pregaria melhor. Mas não se dá um tempo para vir fazer, para vir ajudar o irmãozinho que está batalhando para fazer. Meu irmão, minha irmã, se você está fazendo e não está tendo ajuda, não desanime. Deus está vendo tudo e está te valorizando. Eu aprendo com isso que nós podemos pedir a Deus o que quisermos, mas Deus, Ele não responde da forma dele, da maneira dele, do jeito dele. Pois Ele sabe aquilo que verdadeiramente é importante para nós, como eu disse há pouco. Às vezes nós pedimos coisas que Deus sabe que vai nos desviar do caminho. Então Ele não concedeu por quê? Porque Ele é ruim? Não. A Bíblia diz que um pai não tem coragem de dar uma cobra para um filho se o filho pedir-lhe um peixe. Assim é Deus para com nossas vidas. Se nós pedimos, Deus vai analisar. Deus conhece passado, presente e futuro. Se Ele vê que aquilo vai te fazer tropeçar ali na frente, Ele fala, não, meu servo, espera mais um pouco, isso aqui não é bom. Isso aqui não vai te ajudar. Nós temos que ter esse entendimento. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas vão vir como consequência. Por exemplo, se você é um jovem que estuda, é esforçado, tem vontade de fazer uma faculdade, alcançar uma posição de status na empresa, no momento certo vai chegar. Continue fazendo certo. Continue fazendo da maneira correta, não deixando Deus em segundo plano, como a Bia falou aqui esta noite. Ela poderia acertar o trabalho de imediato, mas ela ficaria sem participar da congregação no domingo, que ela gosta tanto. Deus honrou ou não honrou o compromisso dela? Abriu outra porta no mesmo lugar e talvez melhor do que a que ela estava planejando. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós buscamos primeiro as coisas de Deus e deixamos o resto que Deus vai acrescentando aos poucos. Deus sabe das nossas necessidades, irmãos. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu não oro porque Deus sabe o que eu preciso. Mas Ele gosta quando você fala. Qual é o pai que não gosta do filho que conversa com ele e conta para ele os seus desejos, os seus anseios? Qual é o pai que não gosta de ouvir aquilo que você tem no seu coração? Deus também da mesma forma, e quando você passa a buscar Deus, conversar com Ele, Ele começa
a separar. Olha, isso é bom para você, está aqui. Isso aqui já não vai ficar legal, vai ficar mais para frente. Isso aqui já não vai te fazer bem hoje, deixa para o ano que vem. E é assim que Deus faz com nossas vidas. Busquemos primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. No versículo 4 de Jeremias 45, isso lhes dirá, assim diz o Senhor, eis o que eu edifiquei de rubro. Deus está falando para Jeremias, olha, não pensa você que eu vou mudar o meu decreto, não. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Passa-se o tempo que passar, mas vai ser cumprido. No versículo 5, no versículo 5, Deus chama a atenção de Baruque. E procura tu grandezas. Eu trago uma lição nesta noite. Quando nós pegamos algo para fazer para Deus pensando em grandeza, irmãos, não vai dar certo. Mas quando nós pegamos algo para fazer na humildade, na intenção de que Deus seja glorificado, Jesus Cristo seja exaltado, nós vamos adiante. Olha que Deus fala com Jeremias, uma pergunta, procura tu grandezas para ti mesmo. O próprio Deus dá a resposta. Não a procure, diz o Senhor. Ninguém pode, riquezas, poder, status, honras, perecem. Não confiemos naquilo que perece, naquilo que a traça corrói, naquilo que o ferrugem consome. Confiemos somente nas graças de Deus. O Senhor diz assim, ó, não busque isso, porque eis que eu trarei mal sobre os maus. Meus amados irmãos, isso aqui nesta noite serve para muitas pessoas, que muitas das vezes nós achamos que por sermos melhor, nós temos que ser exaltados por homens. Mas nossa função aqui nesta noite, eu creio que você que está aqui nesta noite, você não veio para exaltar a si mesmo, nem se exaltar. A nossa função aqui nesta noite é glorificar o nome do Senhor, exaltar o Senhor, ter unidade com Cristo, compartilhar a nossa vida com Cristo. No versículo 5, no C, o Senhor Deus fala assim para Baruque, olha, você está tão preocupado com essas coisas materiais, você está tão preocupado com as coisas terrenas, mas deixa eu te falar, Baruque, eu tenho algo muito maior preparado para você. E eu creio que essa palavra é para nós hoje também. Eu creio que o Senhor está falando na nossa vida. Olha aqui, meu servo, minha serva, não se preocupe com amanhã. Fica tranquilo. Eu sou o seu Senhor, eu te sustento. O Senhor está falando assim, olha, não fica preocupado com as honrarias dos homens, mas se preocupe com as coisas que vêm do alto, porque para ti eu te darei a tua alma por despojo. O que isso significa? Apocalipse diz que nos últimos dias, os mortos, os ímpios, aqueles que morreram sem o Senhor, serão ressuscitados diante do trono branco, serão julgados e depois serão lançados no lago de fogo para perecerem para sempre. Ou seja, não mais existirão. Mas a ti, o justo, aquele que serve a Deus, aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, aquele que crê que a graça de Jesus Cristo é o bastante para nós, para esses o Senhor tem uma palavra de bênção nesta noite. Para ti eu darei a tua alma eterna. Viveremos para sempre com o Senhor Jesus no céu. Reinaremos para sempre com Ele. Que o Senhor possa falar grandemente na nossa vida nesta noite, através dessa palavra. Que você entenda que as grandezas do mundo não nos levam a nada, mas a reverência, a humildade ao Senhor Deus, nos leva a uma vida eterna. Curvem suas cabeças. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, sou grato a Ti por esta oportunidade, Deus, que Tu me concedeu nesta noite, de estar dividindo esta palavra com a Tua igreja. Senhor, meu Deus, não permita que os Teus servos e as Tuas servas saiam daqui esta noite com seus corações vazios. Que o Teu Espírito Santo visita cada coração, Tu sabe o que passa em cada mente, Tu sabe o que cada um precisa nas suas vidas profissionais,
na sua vida material, na vida conjugal, em nome de Jesus Cristo. Declara, Senhor, a tua bênção nesta hora sobre a vida de cada um que está presente aqui. Aqueles que foram alcançados também, Senhor, pela internet, ao ouvir essa mensagem, que seja impactado pelo teu poder, pois a palavra é sua e ela não volta vazia. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.